A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias de fé, é um verdadeiro registro histórico, cheio de cidades perdidas, antigos reinos e milagres esquecidos pelo tempo. Por milhares de anos, alguns consideraram as histórias das Escrituras Sagradas apenas lendas, mas agora, graças à arqueologia moderna, a própria ciência está revelando a verdade. Sob a terra, evidências concretas estão surgindo pouco a pouco, provando que esses acontecimentos realmente aconteceram. Neste vídeo, junte-se a nós em uma jornada histórica por lugares sagrados, lugares que testemunharam a voz de Deus. E o melhor de tudo é que vamos mostrar como esses lugares foram formados e como eles estão hoje após milhares de anos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Monte Sinai, a montanha da aliança. No Êxodo capítulo 19 podemos ler: Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu a montanha. Um som forte de trombeta ecoou, e todo o acampamento tremeu de medo. O Monte Sinai foi o cenário de um dos maiores acontecimentos. Um momento na história da Bíblia, o momento em que Deus enviou um anjo à terra em meio ao fogo, fumaça e trovões, para entregar a Moisés os 10 mandamentos, o fundamento moral da fé cristã. De acordo com Êxodo capítulo 19, Deus chamou Moisés para subir a montanha e advertiu severamente o povo para não se aproximar, pois sua presença sagrada santificou aquela terra. Não era apenas uma montanha comum, era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Moisés subiu sozinho. A montanha foi envolvida por fumaça e a voz de Deus ecoou como um trovão. Ali, na presença de Deus, ele próprio gravou com o seu dedo os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Esses mandamentos se tornaram a base da moralidade da civilização judaico-cristã até hoje. Mas onde fica o verdadeiro Sinai? Na visão tradicional, ele está em Jabal Musa, no Egito. Por muitos séculos, os cristãos acreditaram que a montanha chamada Jabal Musa, no Egito, era o verdadeiro Monte Sinai. Foi aqui que o famoso mosteiro de Santa Catarina foi construído no século VI, um lugar de devoção, peregrinação e relíquias antigas. Mas até hoje, não há evidências arqueológicas diretas que comprovem que os eventos bíblicos realmente aconteceram aqui. De acordo com teorias alternativas, está em Jebel al-Laus, na Arábia Saudita. Existem alguns pesquisadores. Ron Wyatt e Jim Caldwell sugeriram uma teoria diferente de que o verdadeiro Monte Sinai não fica no Egito, mas sim na Arábia Saudita, na região noroeste do país. Existe uma montanha chamada Jebel al-Laus, cujo topo é preto como carvão queimado, claramente diferente das montanhas vizinhas. Segundo eles, isso pode ser o vestígio do fogo sagrado que uma vez desceu do céu. Perto dali, também foi encontrada uma grande rocha rachada. Essa rocha, que parece ter sido uma antiga fonte de água, e um altar de pedra com gravuras de touros, possivelmente referem-se ao bezerro de ouro feito pelos israelitas. Embora controversas, essas evidências reacenderam o debate sobre onde realmente ocorreu aquele evento sobrenatural, Monte do Encontro Divino. Seja qual for dessas duas localizações a verdadeira, o Sinai do Egito ou o Jebel al-Laus da Arábia Saudita, seu significado permanece o mesmo e sagrado. Aqui Deus fez a aliança com Moisés, aqui ele deu a lei, e aqui também um homem ouviu sua voz pela primeira vez em meio ao trovão e ao fogo. Moisés permaneceu na montanha por 40 dias e 40 noites. Ele recebeu não apenas os 10 mandamentos, mas também as instruções sobre o tabernáculo, a tenda de adoração e sobre como Israel deveria adorar a Deus. Mas quando ele desceu, encontrou o povo desviado, adorando o bezerro de ouro. Com raiva e tristeza, ele quebrou as tábuas de pedra e depois subiu novamente para receber uma nova cópia. Essa cena é mais do que história. Ela reflete a batalha interminável entre a santidade de Deus e a fraqueza humana. O Monte Sinai nos lembra que Deus fala, desce e faz alianças. E mesmo que hoje não vejamos mais nuvens ou relâmpagos nas montanhas, a voz dele continua ecoando, não mais em pedra, mas nos corações que têm temor e fé nele. Cafarnaum
a cidade dos milagres, de acordo com Lucas 4:31, então ele desceu para Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e estava ensinando-os nos sábados. Eles se admiraram do seu ensino, pois sua palavra estava conosco. Se Jerusalém é o coração espiritual de Israel, Cafarnaum é o lugar onde o céu desceu para a vida cotidiana. Aqui, Jesus Cristo não apenas pregou, mas também tocou, curou, ensinou e transformou vidas. Cafarnaum serviu como o centro do ministério de Jesus na Galileia, por isso foi chamada de Cidade dos Milagres. Às margens do Mar da Galileia, arqueólogos encontraram partes de uma antiga cidade, ruas feitas de pedra basáltica, casas simples e uma sinagoga judaica que permanece parcialmente de pé até hoje. Segundo especialistas, essa sinagoga foi construída sobre uma fundação mais antiga, que se acredita ser o próprio local onde Jesus ensinava aos sábados. Foi também aqui que ocorreu o milagre mencionado em Marcos 1:23-26, onde ele expulsou o espírito maligno diante de muitas pessoas. Ao lado dela, encontra-se a fundação circular incomum de um antigo edifício, com paredes robustas ou piso de pedra e inscrições cristãs, que remontam aos primeiros séculos da fé. Estudiosos acreditam que esta era a casa de Pedro, depois transformada em igreja doméstica pelos primeiros cristãos. Aqui também Jesus curou a sogra de Pedro, de acordo com Mateus 8:14-15. E foi aqui que aconteceu uma das cenas mais marcantes do Evangelho, quando o homem paralítico foi descido pelo telhado para ser curado, conforme Marcos 2:1-12. Atualmente, a estrutura moderna com vidro está erguida sobre esse local, mas sob o design moderno, ainda é possível ver o chão que um dia foi pisado pelos pescadores, pelos peregrinos e pelo próprio Filho de Deus. Foi aqui em Cafarnaum que Jesus também curou à distância o servo de um centurião romano, Mateus 8:5-13. Ele ressuscitou a filha de Jairo, Lucas 8:49-55. Expulsou demônios, Lucas 4:5. E foi aqui também que ele fez uma das declarações mais profundas do seu ministério. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6. Mas nem todos acreditaram. Mesmo diante dos milagres, muitos ainda duvidaram. Por isso ele disse, conforme Mateus 11:23, e você, Cafarnaum, que foi exaltada até o céu, será abatida até o Hades. Porque, se os milagres que foram feitos em você tivessem sido feitos em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. As pedras silenciosas. Cafarnaum, a cidade onde o céu tocou a terra, agora permanece em silêncio. Restam apenas ruínas. Mas nesse silêncio, ainda parecem ecoar os passos de Cristo. Essas pedras, embora silenciosas, são testemunhas. Testemunhas da voz que acalmou o mar. Testemunhas da mão que deu visão ao cego e força ao paralítico. Testemunhas dos passos de alguém que mudou o mundo para sempre. Nazaré, a vila do Salvador. Pode vir algo bom de Nazaré? Essa foi a pergunta imediata de Natanael quando ouviu que o Messias vinha de lá. Uma pergunta que ecoou ao longo dos séculos, prova de como aquela cidade na Galileia era pequena e quase ignorada. Ela não tinha poder político. Também não tinha influência religiosa. Apenas uma pequena vila no mapa. Mas foi exatamente ali que Deus escolheu entrar na história da humanidade. Por muito tempo, alguns críticos duvidaram se Nazaré realmente existia na época de Jesus. Mas as modernas escavações arqueológicas desmentiram isso, provando que existia uma verdadeira vila rural no século I. Os arqueólogos descobriram casas esculpidas diretamente na rocha, depósitos de alimentos e ferramentas usadas na agricultura, sinais que comprovam o modo de vida simples das pessoas comuns. O mais impressionante de tudo, uma antiga casa protegida por estruturas construídas repetidamente ao longo de muitos séculos. Acredita-se que esta seja a casa de Maria, mãe de Jesus, que agora está sob o convento das Irmãs de Nazaré. Não há nenhum sinal indicando que Jesus morou aqui. Mas, de acordo com estudos, este lugar tem sido considerado sagrado desde os primórdios do cristianismo. Aqui em Nazaré, o anjo Gabriel apareceu pela primeira vez a Maria e pronunciou palavras que continuam a ressoar até hoje.
Neste lugar, pelo Espírito Santo, foi concebido o Salvador. Aqui também José ensinou carpintaria a Jesus, não apenas o uso das ferramentas, mas também a fé herdada de seu povo. Por cerca de 30 anos neste vilarejo tranquilo, não havia estudos e orações. No silêncio de Nazaré, ele se preparou para o ministério que mudaria o destino da humanidade. Hoje, a Nazaré moderna é uma cidade árabe-israelense com mais de 70 mil habitantes. Ruas apertadas, mercados movimentados, usinas de carros e prédios altos são o retrato de uma cidade agitada. Mas, no meio de tudo isso está a Basílica da Anunciação, uma das maiores igrejas de todo o Oriente Médio. Dentro dela está gravada na pedra uma mensagem cheia de mistério. Aqui o Verbo se fez carne. Sobre as antigas ruínas permanece a pergunta: como o céu coube dentro de uma casa? Como o Criador do universo pôde habitar entre pessoas que nem sequer perceberam sua presença? Nazaré nos ensina que Deus não escolhe o que é evidente e famoso. Ele revela o maravilhoso nas coisas comuns. Nesse pequeno vilarejo, sem monumentos, sem palácios, sem sinais de grandeza, foi ali que o Salvador do mundo cresceu. Junto com os vizinhos que não faziam ideia de que o menino brincando nas ruas, o menino que aprendeu a trabalhar com madeira, era na verdade o Messias que mudaria a história para sempre. Monte Moriá, a montanha do sacrifício. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus disse a Abraão: pegue agora o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ofereça-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe mostrarei. No topo rochoso do Monte Moriá, aconteceu uma das maiores provas de fé de toda a história. Aqui, Abraão recebeu a ordem de Deus, uma ordem capaz de mudar tudo, oferecer o próprio filho. Sem hesitar, ele subiu a montanha, construiu um altar e levantou a faca. Mas antes que ele pudesse abaixá-la, um anjo de Deus gritou do céu: não toque no menino. Um carneiro foi oferecido no lugar de Isaque como sacrifício. E a partir desse momento, Deus declarou a mensagem eterna: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Gênesis capítulo 22, versículo 8. Muitos séculos depois, nessa mesma montanha, o rei Davi comprou a eira de Araúna para construir um altar para Deus. Lá ele orou pelo povo, depois que Deus demonstrou sua ira por causa do censo ordenado pelo rei Davi. E exatamente nesse lugar seu filho Salomão começou a construir o templo do Senhor. De acordo com 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Esse templo se tornou o coração espiritual de Israel, o centro de louvor, ofertas e da presença de Deus. Lá estava guardada a Arca da Aliança. Lá se encontrava o Santo dos Santos e lá pulsava o coração da adoração do seu povo escolhido. Hoje em dia, o Templo de Salomão já não está mais no topo do antigo Moriá. Em seu lugar está o Domo da Rocha, um santuário construído pelos muçulmanos no século VII. Mas, de acordo com os arqueólogos, bem debaixo dessa estrutura ainda estão escondidas as fundações do templo original. A mesma terra onde Abraão construiu seu altar, onde a glória de Deus uma vez desceu. Escavações revelaram túneis, escadas e plataformas sob o local que parecem provar que uma estrutura enorme foi construída ali antigamente. Até hoje, o local permanece sob forte segurança, devido à profunda tensão religiosa e política que o envolve. Mas o Monte Moriá é mais do que um lugar. Ele é um símbolo eterno de fé, entrega, oração e adoração. Aqui, um pai quase ofereceu seu filho em sacrifício. E no mesmo lugar, séculos depois, o próprio pai ofereceu seu filho, não como um símbolo, mas de verdade, na cruz. Tudo começou em Moriá, e de uma forma misteriosa, tudo continua apontando de volta para cá. Babilônia, a cidade do orgulho humano, Babilônia é mais do que um império. Ela se tornou um símbolo do orgulho da humanidade, da ambição excessiva e do desejo de tomar o trono de Deus. De acordo com Gênesis capítulo 11, as pessoas disseram:
Venham, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Vamos fazer um nome para nós mesmos. No coração desse orgulho estava a construção da Torre de Babel, uma torre que queriam que alcançasse o céu. Naquela época, a humanidade tinha apenas uma língua. Então, eles se uniram para construir um monumento de poder, não para honrar a Deus, mas para se orgulharem de si mesmos. Mas Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo e, com um ato poderoso, confundiu as línguas deles. A construção parou e as pessoas se espalharam por toda a terra. Desde então, começou a divisão da humanidade em línguas e culturas. A torre existiu de fato ou é só um símbolo? No sul do atual Iraque, arqueólogos encontraram as ruínas da antiga Babilônia, enormes zigurates ou templos em forma de torre feitos de tijolos cozidos. De acordo com inscrições antigas, ela era chamada de Etemenanque, que significa Casa do Fundamento do Céu e da Terra. Ela tinha 7 andares e atingia aproximadamente 91 metros de altura. No topo havia um templo dedicado ao deus Marduk, que, de acordo com as tábuas encontradas, foi construído para unir o céu e a terra. Mas além da arquitetura, a verdadeira mensagem de Babel é espiritual. Ela representa a rebelião do homem contra Deus. Esse foi o momento em que a criatura tentou tomar o trono do Criador. Desde então, a linguagem, a raça e a cultura da humanidade foram divididas, e o orgulho do homem foi silenciado por uma ordem vinda do céu. Hoje ainda permanecem as ruínas da Babilônia, pedras queimadas e fundações desgastadas pelo tempo. No meio delas, permanece o aviso: sem Deus, todas as obras do homem terminam em confusão. Sodoma e Gomorra, as cidades perdidas do fogo, segundo Gênesis 19:10. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas cidades e toda a planície. Por muitos séculos, alguns consideraram Sodoma e Gomorra apenas como uma lenda ou uma história moral. Mas e se aquelas cidades realmente existiram? E se o julgamento descrito por Moisés deixou marcas visíveis na terra até hoje? A Bíblia diz: 2 cidades ricas em bens, mas afundadas no pecado e na imoralidade, foram destruídas por fogo e enxofre vindos do céu. Ninguém sobreviveu, nenhuma planta, nenhum animal, nenhuma vida. Em meio ao caos, Ló, sobrinho de Abraão, fugiu com sua família. Mas quando a esposa dele olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Segundo Gênesis 19:26, onde exatamente aconteceu esse julgamento? A maioria dos estudiosos aponta para o sul do Mar Morto, uma região seca e salgada. Em 2005, no local chamado Tol El Hammam, na Jordânia, os arqueólogos encontraram evidências surpreendentes. Uma cidade murada da época de Abraão, que foi destruída por um calor extremo e uma explosão repentina. Eles acharam pedras e tijolos derretidos, como se tivessem sido queimados por fogo do céu. Há vestígios de pessoas que foram despedaçadas por uma força extrema e esferas de enxofre com mais de 90% de pureza embutidas nas pedras. De acordo com os cientistas, pode ter ocorrido aqui uma explosão atmosférica semelhante ao evento de Tunguska, na Sibéria. Uma explosão no ar que destruiu a cidade em questão de milissegundos. Para a ciência, isso foi um desastre natural, mas para a fé, isso foi um julgamento vindo do céu. A destruição não foi um acidente. Isso aconteceu depois que o clamor dos pecados da cidade chegou até Deus. Embora ele tenha ouvido a oração de Abraão, ao não encontrar nenhum justo lá, ele derramou o seu julgamento. Agora, tudo o que resta são pedras queimadas, montanhas cobertas de sal e um deserto sem vida. Sodoma e Gomorra não são apenas cidades perdidas, mas um lembrete eterno. Quando uma sociedade abandona Deus e chama o pecado de normal, o julgamento pode ser adiado, mas certamente virá. Pois o Senhor, de acordo com as Escrituras, sabe como resgatar os justos das provações e guardar os ímpios para o dia do juízo. Megido, o profetizado Armagedon. De acordo com Apocalipse 16:16, e eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Poucos lugares na Bíblia têm um peso tão grande quanto Megido, um nome associado a batalhas que decidiram o destino de reinos e a última guerra profetizada na história da humanidade.
A palavra Armagedon vem do hebraico Har Megido, que significa Monte Megido. Embora seja chamado de monte, na verdade não é uma montanha, mas sim uma colina, formada por camadas de cidades que foram construídas, destruídas e reconstruídas ao longo de milhares de anos. Os arqueólogos descobriram que há mais de 25 camadas arqueológicas aqui, cada uma com sua própria história de guerra, ascensão e destruição. Foi aqui em Megido que ocorreram muitas batalhas pelo controle da antiga rota de comércio que ligava o Egito à Mesopotâmia, a famosa Via Maris ou Caminho do Mar. Em Juízes 5:19 está escrito: Vieram reis e lutaram. Então lutaram os reis de Canaã em Taanaqui, junto às águas de Megido, mas não levaram prata nem ouro. Muitos anos depois, foi também nesta mesma terra que o rei Josias de Judá caiu, quando foi morto pelo faraó Neco do Egito. O sangue que correu sobre as pedras de Megido fortaleceu ainda mais a reputação desta terra como lugar de julgamento e guerra. Mas por que o livro do Apocalipse escolheu Megido como símbolo da batalha espiritual final da humanidade? Talvez por causa de sua história de ser incessantemente um campo de batalha. No vale de Jezreel, onde fica Megido, egípcios, cananeus, israelitas, gregos, romanos, cruzados e até forças britânicas travaram batalhas. Até hoje, tanques modernos ainda vigiam ao seu redor. Megido não é apenas um lugar, é um retrato da guerra repetitiva da humanidade. Cada geração parece repetir a mesma história de luz contra as trevas. Pode ser que a batalha final não aconteça literalmente lá, ou talvez seja um símbolo de um conflito espiritual global. Mas uma coisa é certa, a terra de Megido está falando. Repetidas vezes, século após século, a humanidade continua caindo no mesmo pecado. O desejo de desafiar a Deus. De acordo com as Escrituras, é nesta terra que os reis do mundo serão reunidos para a batalha final contra o próprio Deus. Éden, o jardim perdido. De acordo com Gênesis 2:8, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. Antes do dilúvio, antes do pecado, antes da dor e da morte, havia um jardim, e seu nome era Éden. Era mais do que apenas um lugar. Este é o paraíso na terra, criado pelas próprias mãos de Deus. Aqui, o Criador e sua criação viveram em perfeita harmonia, um mundo sem maldição, onde tudo frutifica sob sua presença. Mas onde exatamente isso pode ser encontrado? O Gênesis descreve isso em detalhes. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia em 4 rios, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Gênesis 2:10-14. Os rios Tigre e Eufrates continuam a fluir no Iraque até hoje, mas o Pison e o Gion desapareceram da história há muito tempo. Com a ajuda de imagens de satélite, cientistas descobriram rios secos no sul da Mesopotâmia que correspondem à descrição da Bíblia. Alguns acreditam que o Éden pode estar na Etiópia, Uganda ou sob o Golfo Pérsico, que antigamente era terra seca, antes de ser submerso com o passar do tempo. Seja qual for a teoria, uma coisa é certa: o Éden já não está entre nós. De acordo com Gênesis 3:24, ele expulsou o homem e colocou a leste do jardim do Éden um querubim e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. Desde então, o caminho para o Éden foi fechado. Não há ruínas para escavar, nenhum muro para seguir e nenhum vestígio do antigo paraíso. Apenas silêncio e vazio. Mas talvez o que se perdeu não foi apenas um lugar físico, mas uma verdade espiritual. Um estado em que já desfrutamos da plena união com Deus. Sim, fomos expulsos do jardim, mas o anseio pelo Éden permanece em nossos corações. Como prometido em Apocalipse 22, a história da Bíblia começou em um jardim e terminará em um novo céu e uma nova terra. Lá, o rio da vida fluirá novamente e a árvore da vida permanecerá na presença de Deus. Portanto, o Éden é mais do que um lugar perdido no mapa. É um lembrete eterno de que fomos criados para estar com Deus e um dia o paraíso perdido será restaurado.